Sim, boa tarde, mais uma vez, a todos que já estavam aqui, os que acabam de chegar. Marco falou, né? Nós já dissemos tudo aqui, né, nesses dias. Eu vou destacar, mais uma vez, o importantíssimo papel que nós, professores, investigadores, implementadores de política, temos na seleção e uso dos óculos, dos conceitos, dos modelos de entendimento e de orientação do desenvolvimento, né? É óbvio que eles não são neutros, é óbvio que eles refletem o contexto onde eles são gerados. Então, daí eu acho que a importância imensa da Rede CIS ter cunhado um conceito nós mesmos, que fomos aperfeiçoando, etc., etc. E todos vocês sabem, o nosso conceito é amplo, é sinônimo de estrutura produtiva local, né? Qualquer que seja ela. As escolhas dos casos a serem estudados ou a serem apoiados é que dependem das decisões que são políticas e que variam no tempo e no espaço. Aí eu tenho que falar da onça, né? Para quem não sabe, o Sérgio, numa das nossas reuniões, aquela história, mas o que é a PL? Porque todo mundo que vai fazer pesquisa ou política vai falar o que é a PL, quer restringir, quer definir essa escolha pelo conceito. E este, de novo, eu acho que é o grande valor do nosso. Ele é aberto, ele não embute escolhas que são políticas, que não podem ficar invisíveis. Tem que ser reveladas. Eu vou escolher agora esses APLs que eu quero estudar por conta dessa razão ou daquela, o que eu quero apoiar porque considero que para aquele território são instrumentais ao desenvolvimento. Enfim, aí eu vou fazer uma sugestão que ao longo desse livro ficou claro para nós todos. Nós trabalhamos todos com vários nomes ao longo dos anos, né? Aglomerações, cadeias produtivas, todo mundo sabe, a cadeia produtiva, em geral, é muito boa, mas só tem os atores econômicos. O conceito de APL é muito maior que isso. Em particular, bota muita luz nas atividades e nos organismos que geram conhecimento para todas as atividades da cadeia produtiva operar, mas também os agentes de representação, de apoio, de regulação, de política, de financiamento, estão incluídos no nosso conceito. Eu não vou repetir, está aí no livro, várias vezes a gente até teve que sair cortando os capítulos, porque todos os capítulos redefiniam o conceito, né? Mas complexos, sistemas, arranjos de sistemas, as PIL, né? Arranjos de sistema produtivo, que eu mesmo usei há algum tempo, a PL. E aí uma nomenclatura enorme, porque vamos falar sério, vários colegas nossos na academia ou no meio de política querem também botar o rótulo, né, nessa nova coisa. Então cunharam, eu anotei aqui alguns que eu vi no BNDES e fora do BNDES, né? Arranjos produtivos sustentáveis, APS em vez de APL, arranjos ecoprodutivos locais, vocês conhecem, tem uma infinidade de nomes. E a gente está combinando na Rede CIS, vamos falar de APL? APL. E para a gente também não ficar escrevendo com um nome, depois com outro. Nesse livro a gente fez esse esforço. Não foi, Marcelo? Cadê o Marcelo? Foi, Marcelo. Bom, e o que o Sérgio falava? Olha, a academia tem sentido essa queda de braço para ver quem é que publica, dá o nome na onça, mas quem faz política chama de onça, mas faz a política correta. E não esquece os ingredientes fundamentais desse conceito, que ele mesmo salientou aqui hoje, né? Essa visão sistêmica e essa visão territorializada. Visão sistêmica, claro, ninguém produz nada sozinho, nem inova sozinho. Não adianta você fazer a política para uma parte. A gente tem inúmeros casos de como é que você, em vez de ajudar, você desequilibra a pouca estrutura.
o funcionamento, você prejudica o funcionamento, mesmo que ruinzinho, daquele arranjo, daquele sistema, você pode matar, você pode prejudicar, porque você não olha todas as atividades. E o território, né? Não vou repetir mais uma vez aqui. Bom, então, a onça, APLs, né? A Rede Siste, como diz a Gabi, eu vou falar agora o sobrenome, porque tem várias Gabrielas aqui entre nós, graças a Deus, né? A Podcamene fala, a Rede Siste insiste em chamar a atenção para várias coisas, inclusive para a armadilha de grande parte dos conceitos e modelos que embutem tais escolhas, né? E nós colocamos luzes... e esses conceitos, na verdade, acabam olhando só parte dos agentes, das atividades do território, ignorando completamente e aumentando nossas desigualdades, que são imensas, como aqui nessa mesa anterior, particularmente Maria Lucia e Valdênia destacaram, mas todos os outros, né? Como exemplo dessas armadilhas, né, e vocês sabem de vários, né, alguns desses conceitos, aqui a gente falou, né, se olhar qualquer termo desses que a gente utiliza, né, esses arranjos produtivos, inovação, né, mas eu vou falar uma experiência, pelo menos minha e da Cristina, né, ao chegarmos no BNDES, o Arlindo até lembrou, o BNDES foi interessante, o BNDES usou a PL para o Fundo Social e só podiam ser apoiados com financiamentos não reembolsáveis, né? Arranjos produtivos em regiões de baixíssima renda. Então, era o quê? Produtores informais, ótimo, produtores informais aí pelo interior do país, e uma guerra para ter uma cooperativa, uma associação, né, que os representasse, para o apoio poderia ser por aí. Aí nós fomos olhar, né, a política operacional, os indicadores e conceitos para a operação das políticas, e o que a gente vê? Uma folhinha desse tamanho, que perguntava qual era o esforço de P&D desses arranjos produtivos e inovativos locais. Gente, a gente está falando de produtores informais, em geral da agricultura familiar, da pesca, da pecuária familiar, em geral era isso, da cultura, do artesanato, espalhado pelo território brasileiro, no P&D. O segundo item era patentes. Vocês acreditam nisso? E é lógico que quem faz P&D, poxa, e eles reclamavam com a gente, só conseguimos apoiar 5 casos até agora com esse programa, e a gente falou assim, parabéns, porque eu acho que vocês não iam conseguir nenhum, não sei como conseguiram 5. Mas, enfim, atenção para os conceitos e modelos que fazem essas pré-escolhas, facilitam muito, às vezes, a vida do burocrata, não tem que trabalhar com a realidade, com a diversidade, com a variedade, né? É só aquilo ali, diminui imensamente, mas a gente sabe o poder de contribuição. E excluem por definição, né? Por definição estão excluídos, né, daquela agenda. O livro reitera vários, a gente viu durante esse seminário, e o livro fala de vários problemas, analisa, repete as sérias consequências dessas exclusões invisíveis, a gente até usa esse termo, né, que colocam fora do radar, o radar é dos outros, não é o nosso, né? A quase totalidade da nossa realidade produtiva e inovativa. Bom, como os conceitos e os modelos não são neutros, também não é neutra a forma de entender o desenvolvimento, né? E pensar suas políticas e o futuro. E aí eu vou remeter à discussão que tivemos na primeira mesa desse seminário. Se em algumas partes do mundo, ao olhar o futuro, as organizações, a sociedade, os políticos, sei lá quem, apontam as possibilidades da transformação da indústria, falando da indústria 4.0 e outras coisas associadas a isso, eu acho que sim, nós temos que nos esforçar para entender essas transformações, né? Mas, principalmente, a gente tem que compreender que esse é o futuro dos outros. E a gente tem que seriamente refletir sobre o que, de fato, nós
podemos chamar de elementos portadores de futuro ao desenvolvimento de nossos países, de nossa região, de nossos territórios. O que é o nosso futuro? Vamos copiar o que a Alemanha hoje está vendo, ou algumas organizações dentro da Alemanha estão vendo como futuro? O que é isso, não é? Bom, o livro, em vários capítulos, reforça a relevância dos APLs mobilizadores do desenvolvimento social, coeso e portadores de futuro. O Sérgio, para minha satisfação, na exposição dele, abordou isso, que está no nosso capítulo, que é o 13, o último que fecha o livro, mas está também em vários outros. Desde o primeiro isso já está claro, porque a Rede Siste vem fazendo isso, não é de hoje, né? Botando ênfase aos APLs, chamando-os de portadores de futuro, os mobilizadores do desenvolvimento social e sustentáveis, para a produção de alimentos, provisão de habitação popular com acesso à água, energia, saneamento, os serviços de saúde, educação, mobilidade, cultura e vários outros serviços públicos essenciais, que vão estar sempre no centro da agenda de desenvolvimento de qualquer país em qualquer tempo, tá certo? Isso não vai sair nunca. Não é que nem algumas atividades industriais que, de repente, podem se tornar obsoletas. Isso jamais tem a ver com a vida, né? Jamais vão sair. E que, no caso, a gente advoga, dentre outras várias vantagens, podem ser fortalecidos com o uso do poder de compra pública como instrumento que pode mobilizar, inclusive, capacitações produtivas e inovativas no território brasileiro, latino-americano, do mundo como um todo, né? E não apenas nas suas partes mais desenvolvidas. É isso que a gente quer de um conceito, de um modelo que oriente política para o nosso desenvolvimento. E aí a gente está falando de coisa séria, com visão de futuro. Vamos parar de deixar isso à margem, o pequenininho, o reduzido no orçamento e nas prioridades de política. Aí eu queria fazer uma reflexão, né? Desde o início desse seminário, teve aquela discussão, né, com o Luiz Martim, a favor da importância do projeto de desenvolvimento nacional. Acho que ninguém discorda da importância da gente ter um projeto de desenvolvimento nacional. Mas vamos falar sério? Desde que a Rede Siste, pelo menos, existe, nós não temos projeto de desenvolvimento nacional nesse país. Nós não temos. O que é o nosso Ministério de Planejamento? Que agora hoje é o orçamento, né? Ou dizem que é o contrário. Enfim, a gente não tem. E a gente não parou de avançar. Esse seminário destacou a importância da gente avançar, nós, professores, pesquisadores, planejadores, implementadores, a gente avançar insistindo na importância de termos um projeto nacional de desenvolvimento. Mas eu acho que, enquanto isso também, a gente pode avançar, pelo menos impedindo a perda das capacitações que já existem, né? E para resolver essas gravíssimas situações de exclusão e de desigualdade no território brasileiro. E aí eu vou estimular a Rede Siste a pensar, a gente fala, né, das convenções, mas qual convenção? Olha, a gente está sempre pensando na convenção dos outros também. Que tal se a gente não começar a pensar e a falar de uma convenção? Eu escrevi isso aqui agora de manhã, né, gente? Mas é para vocês pensarem e darem um nome. Convenção dos elementos essenciais do nosso futuro, sei lá. Vamos começar a falar isso e, de repente, isso vai aparecer. Não é a convenção, né, dos partidos que o Sérgio mostrou, como é que faz a fragmentação, a divisão do poder político, mas que a gente consiga ver nos territórios o que eles esperam, o que eles entendem como essenciais ao nosso futuro. E aí a gente chama isso convenção dos elementos essenciais do nosso futuro. Chiquito, você é uma das pessoas nessa sala que mais pode nos ajudar na caminhada disso. E aí, nós não estamos partindo do zero, como os estudos, não só da Rede Siste, nos mostram, não são só os nossos estudos, tem inúmeros estudos. E como a Podicamene lembrou agora, nós não estamos sozinhos, tem um monte de outras coisas acontecendo que reforçam esse tipo de coisa.
E é lógico que isso não tem importância, e isso ainda não está como importante na agenda de política, porque a gente ainda não conseguiu avançar esse ponto, mas a gente tem que prosseguir. Não estamos sozinhos e não estamos partindo do zero. Essas iniciativas podem e devem ser ampliadas desde já, com ou sem projeto nacional explícito, definido, com a convenção consensuada e, enfim, vencendo aí todos os problemas que não são sérios, que não podemos ignorar, mas enquanto isso avançamos, né? É lógico que quando a gente tiver esse projeto nacional de desenvolvimento, que ancore, que dê força a essas iniciativas, elas vão ser mais ainda potencializadas. Mas eu acho que a gente também já vai estar avançando esse caminho que não saiu do zero e que não estamos sozinhos. Então, o que eu acho que nós necessitamos muito é de pensar formas de como ampliar e aperfeiçoar esses meios de democratizar. Isso que foi falado nessa mesa anterior é da maior importância, as políticas de APL. O depoimento da Mareto, né, sobre a resistência que a pequena territorialização, que a política federal brasileira conseguiu angariar, porque ela não é só federal, ela conseguiu criar os núcleos estaduais, aí vocês nos desculpem, que a gente fala as siglas, né, os NEPs, não sei o quê, núcleos estaduais. Ela deu esse depoimento, porque essa estrutura federal tinha os núcleos nos estados formados, ajudou muito a não ser destruída essa estrutura. Aí eu acho que a dimensão importante, né, do que a gente está falando é que quando a gente pensa em território, a gente não pode, obviamente, separar o econômico do social, do político, institucional, cultural, ambiental, etc, etc. Você não pode fazer isso, que a gente faz na academia com a maior facilidade. Mas quando está no território, o que é social, o que é o econômico, é difícil você separar. E aí o destaque, eu acho que a territorialização mostrando sua faceta fundamental para a democracia. E aí o destaque que Cleonice sempre nos faz, Sérgio, Marcelo, que eu acho que, e vários outros, Paulo, que são hoje as pessoas que estão mais à frente de pensar nessa questão do desenvolvimento e a importância do território, né? Mareto, por favor, insista que os núcleos estaduais avancem essa democracia, porque você mesma diz que eles, às vezes, também são muito fechados. E se eles entenderem que o maior diálogo, a maior participação na definição e na implementação das ações nos estados da federação vai ajudar esses mesmos estados a garantir sua sobrevivência, eu acho que isso é importantíssimo. E a fortalecer a coordenação, que é uma das poucas políticas que a gente tem no país que tem, pelo menos, essa possibilidade de dialogar com os estados, de coordenar minimamente outros órgãos federados, e fora do governo também, mas principalmente com essa dimensão estadual. E eu acho que, principalmente, aí a minha última mensagem, né, eu acho que nós temos que nos preparar muito, né, para além do que já nos preparamos, para além de levar nossos conhecimentos e formas de enxergar o desenvolvimento ao território, nas entrevistas, nos estudos que fazemos, eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, ajudar a estimular as respostas dele, ouvi-los, né? E as alternativas que eles podem sugerir. Eu acho que a gente tem um aprendizado imenso aí para fazer, né? E como isso a gente está conversando muito no projeto aí de APLs e instituições federais de ensino e pesquisa, do CGE, também aprender com a realidade. A universidade tem que aprender muito mais com a realidade. Esse é um reforço que aprender muito mais sobre as nossas condições e as nossas oportunidades. E aí, para a última frase, como Marina Shapiro, né, lembrou, no capítulo 1
do nosso livro há uma proposta de agenda que a gente discutiu muito pouco, até dentro do próprio capítulo, não é verdade? Porque não tinha tempo e Marcelo com chicote, enfim, a qual essa agenda, né, pode ser muito aperfeiçoada, muito. Mas como a Judite nos garante que nós vamos continuar juntos para pelo menos 20 anos, a agenda está aí, a gente adoraria voltar a ver se é essa mesma agenda ou como é que a gente pode melhorar. Eu acho que, acima de tudo, a gente quer agradecer esses 20 anos de riquíssima interação com vocês todos, de aprendizados com vocês todos e de prazer também de estar com vocês todos. Porque, na verdade, cada vez que a gente se encontra, a gente quer fazer festa, não é não? Se abraçar, ficar um tempo mais junto. Vamos ver se a gente consegue. Estamos conversando aí com nossos parceiros internacionais, porque a gente sofremos aqui agora na pele, né, recursos combinados que não saíram. Só alguns de nós que tivemos gastrites e outros probleminhas de saúde sabemos que a gente passou aqui agora. Então, a gente também tem que olhar para fora e ver nossos colegas quais são as maneiras da gente conseguir recursos para continuar esse trabalho com essa dimensão que a gente tem. E agradecer muito a vocês todos, principalmente todos vocês que vieram com recursos próprios para estarem aqui com a gente. Isso foi sem palavras. Obrigada.